Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Presley Lima, diretor de marketing e comunicação da Prolinx. Esse é mais um evento, Prolinx Talks, onde a Prolinx promove eventos presenciais e virtuais falando sobre segurança da informação e cloud. Esse evento é muito especial para nós em especial, porque contamos com a presença aqui da Microsoft, no que nos vai apresentar os principais desafios que as empresas encontram atualmente na sua adoção para a nuvem, e também o nosso diretor Leonardo Fonseca, diretor de serviços e projeto, mostrará para todos vocês como nós temos ajudado aqui na Prolinx os nossos clientes nessa jornada para a cloud. Bom, antes de passar a palavra para Rejane da Microsoft, eu quero fazer um convite a todos vocês que acessem o link aqui no chat, logo em cima, PIR, para responder um questionário, para que todos possam concorrer a uma cafeteira, porque nós da Prolinx entendemos que café é segurança da informação. Com nuvem faz todo sentido, então eu espero vocês que respondam esse questionário. Bom, Rejane, fica à vontade para iniciar a sua apresentação. Muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada, Presley, pelo convite. Eu vou aqui abrir minha câmera e minha tela. Me avisem se estiverem já tendo minha tela, por favor. E eu peço, quem tiver com o microfone aberto, por favor, mute, porque eu estou ouvindo um ruído de fundo aqui, pode acabar atrapalhando um pouco o entendimento da apresentação. Chegou para todo mundo a minha tela? Sim? Sim, estou visualizando. Ótimo. Então, bom dia a todos. Meu nome é Rejane Cabersan. Aqui na Microsoft eu estou dentro da estrutura de vendas. Eu sou responsável pelas iniciativas e programas linkados a trabalho moderno dentro da estrutura de pequenas e médias empresas. A ideia hoje no nosso bate-papo é passar para vocês um pouco do que a gente tem visto nas pesquisas de mercado, o que tem sido apontado como tópicos importantes de segurança, e aí depois eu passo a palavra para o meu colega Denis, que vai entrar um pouco mais nos detalhamentos de solução e de produto com vocês. Então, eu começo aqui com um pouco do contexto, né? Onde a gente está hoje vendo a maior preocupação das pequenas e médias empresas com relação à segurança. Então, só no último ano, o número de ataques de ransomware aumentaram na casa de 300%. Aqui a gente está falando de quantidade. A gente nem está falando também de sofisticação, porque esses ataques têm cada vez mais ficando mais sofisticados, né, e mais complexos. As pesquisas apontam que as pequenas empresas elas têm sido cada vez mais alvo desses ataques cibernéticos, muito porque elas não estão necessariamente preparadas para combater um ataque nesse sentido. Então, cada vez mais eles estão mirando todos os ataques para esse perfil de corporação. Quando a gente fala das pequenas e médias, muitas delas já assumem e já reconhecem. Rejane, você está mutada. É que acho que mutaram todo mundo. Voltei agora, certo? Sim. Vocês me ouvem? Até que parte vocês ouviram? Bom, então eu estava falando aqui com relação aos ataques cibernéticos, o quanto que eles têm aumentado nos últimos anos, especificamente no último ano aumentou em 300%, focado mais nas pequenas e médias corporações, e pesquisas apontam que essas pequenas e médias, mais de 60% dessas pequenas e médias informam que já reconhecem que foram atacadas, e também, mais ou menos, mais da metade dessas empresas reconhecem que não têm capacidade técnica interna para lidar com esse tipo de ataque. Os dados que a gente tem encontrado nas pesquisas é que um custo médio de vazamento de dados pode chegar até $108 mil e eventualmente até mais. Então, é uma situação que acaba deixando as pequenas e médias num comprometimento da saúde da sua empresa. A gente percebe também pelos dados que mais da metade dessas empresas acabam encerrando a sua operação após 6 meses depois de um ataque. Isso porque, além de todo o custo operacional, de ficar sem, eventualmente, operação, né? Uma vez que você sofre um ataque nesse sentido de ransomware, todos os sistemas são comprometidos e até você recuperar o sistema tem um custo operacional com relação a isso, e também o resgate que eventualmente é pago acabam prejudicando a saúde financeira dessas empresas e muitas delas acabam não sobrevivendo.
E o que a gente tem identificado no mercado, né? A gente percebeu que essa questão de crime digital tem já um ecossistema criado. Então, pessoas mal intencionadas conseguem contratar serviços em deep web para que atacantes e hackers invadam sistemas. Isso daqui está precificado, existe tabela de preço. Aqui eu trago para vocês os serviços que eles já comercializam dentro de um ecossistema de crime digital. Então, o ponto principal é como que a gente, Microsoft, pode ajudar essas pequenas e médias empresas, ou todas as empresas, a se protegerem desse tipo de situação, que a gente percebe que cada vez mais tem aumentado no mercado. Aí eu trago para vocês uma informação. Acho que todo mundo já viu aqui um beija-flor, a coisa mais linda, né? Uma beleza da natureza. E quando a gente olha para ele, conectando com uma flor ali, pegando o néctar da flor, a gente não consegue nem enxergar a asa dele batendo, parece que ele paira no ar. Isso significa que aquele beija-flor está batendo as asas 80 vezes por segundo. Muito rápido, a gente não consegue nem enxergar. Dados indicam para a gente que os ataques cibernéticos, os ataques de tentativa de roubo de senha, estão agora numa casa de 1.200 ataques, quase 1.300 ataques por segundo. E isso, os dados informam que eles cresceram mais de 800% nos últimos 3 anos. Então, como que a gente consegue pensar em proteger as nossas empresas e ter uma estrutura de segurança para combater esse tipo de situação? Está todo mundo me ouvindo ainda? Só me deem um sinalzinho aqui que sim, que não. Sim. Ok, obrigada. A gente tem 3 princípios principais que a gente chama de confiança zero, zero trust, que vocês já podem ter ouvido. O primeiro é garantia, é verificar explicitamente que aquela pessoa que está acessando aquela aplicação, aquele sistema, aquele dado, de fato é ela, está autenticada, tem autorização, com base não só em login, mas também verificação de localização, saúde do dispositivo. Então, a gente verifica explicitamente que aquela pessoa está acessando aquilo que ela deve acessar. O segundo pilar de Zero Trust é como que a gente garante o menor privilégio possível para esse usuário. Então, a gente fala de duas diferentes frentes, né? Que a gente tem o Just-in-Time Access, né? O Just-in-Time ou o Just-Enough. É aquele que ele acessa pelo período que ele precisa ou ele acessa só aquilo que ele precisa. Então, a gente diminui os riscos de violação e até uma vez que se caso esse usuário esteja comprometido, movimentação lateral desse ataque cibernético. E a gente também tem um terceiro pilar que a gente sempre assume que pode ter quebras. Então, como que a gente garante que dentro das nossas políticas, processos, está garantido que eventualmente pode ter uma quebra e a gente tem uma forma de minimizar o potencial desses ataques. Então, aqui é uma política de Zero Trust que a gente tem para cada pilar desse, tecnologia suficiente, solução para suportar as empresas a se prepararem para isso. Então, o que a gente tem ouvido de mercado? O que a gente tem ouvido com relação às prioridades de segurança? Primeiro, reforçar a segurança é a prioridade número 1. A gente sabe que a gente passou por um momento em que as nossas prioridades como corporação foi elaborar muito mais a colaboração, garantir produtividade das empresas, porque a gente passou por um período de pandemia que fez com que uma transformação digital viesse muito rápido, para que todos pudessem sobreviver de uma forma saudável, né? Esse período que a gente teve que trabalhar remotamente, nem todas as empresas estavam preparadas. Agora a gente entende que uma vez que a gente já tem toda a solução, tecnologia suficiente para esse trabalho remoto, como que a gente garante segurança dos dispositivos móveis ou segurança de todos os dispositivos, segurança das nossas redes. Aqui é um dos pilares importantes que apontam nas pesquisas as prioridades das pequenas e médias. Como que a gente aumenta a agilidade e também a escalabilidade, né? Então, eventualmente a gente passou por uma transformação que a maior parte da nossa força de vendas, ela acaba sendo móvel, eventualmente remotas. Como que a gente melhora essa agilidade operacional, né? Para trazer eventualmente uma contratação, trazer novos usuários e escalar isso de uma forma mais simples, sem que tenha uma complexidade nessa escala de novos usuários. Pensando também em um outro pilar importante, é alinhar a eficiência. A gente sabe que a parte de custo é muito importante, né? Então, como que a gente olha para esse pilar financeiro e de investimento, tendo um custo-benefício que faça sentido para o cliente? E aí a gente tem uma questão de consolidação. Então, vocês, quando têm diferentes
vendors ou diferentes soluções para garantir de ponta a ponta a segurança, a gente sabe que tem uma complexidade muito maior com relação à gestão desses contratos, gestão de integração desses sistemas e ter uma eficiência operacional para fazer com que as plataformas se comuniquem. Olhando um pouquinho para a jornada dentro do trabalho moderno, a gente fala de alguns pilares com relação à segurança, né? Gestão de identidade, gestão de dispositivos, produtividade e colaboração e toda a governança de informação. Então, aqui é uma jornadinha de diferentes iniciativas, né, que a gente tem durante essa jornada. Quando a gente olha para o mercado, a gente tem mais de 40 vendors que entregam parte a parte dessa jornada. Eles não entregam de forma completa. E a única empresa que é capaz de integrar isso tudo e passar isso para vocês, clientes, de uma forma segura e inteligente, sem que tenha dificuldade de integração, a forma nativa, é a Microsoft, pois a nossa plataforma cobre de ponta a ponta. Olhando um pouquinho mais dos principais pontos com relação à segurança, além de substituir essa questão de mais de 50 vendors diferentes, né, de categorias de produtos, a gente sabe que essa gestão e consolidação dos processos também ajuda na diminuição de custos, principalmente porque você consolida todos os vendors com uma única plataforma, então você tem uma gestão, possivelmente uma questão de investimento em soluções menor, mas também complexidade e necessidade de menos preparo, treinamento do seu time técnico em diferentes frentes, né, dentro da companhia, uma vez que você tem uma única plataforma já nativa e integrada entre si. Uma coisa que é importante colocar para vocês, a Microsoft sempre investiu, investe e vai continuar investindo muito fortemente em segurança. Então, nos últimos 5 anos, a Microsoft investiu mais de 5 bilhões de dólares em segurança. Aqui a gente tem um pouco do nosso roadmap, do que a gente foi trazendo de inovação ao longo desses anos. Então, percebam que é uma lista extensa e que a cada vez mais a gente vem trazendo novos produtos, dada a frente e o que tem acontecido no mercado. Então, isso significa que para os próximos 20 anos o nosso investimento vai quadruplicar. Então, a gente vai passar de investimento que no passado a gente colocou de 5 bilhões de dólares e a gente já comunicou oficialmente que os nossos investimentos agora serão na casa de 20 bilhões de dólares nos próximos 5 anos, focados em desenvolvimento e pesquisa de novos produtos em segurança. E aí, por que a gente escolheria a Microsoft, né? Quando a gente olha todos os dados de mercado, então a gente tem Forrester, a gente se posiciona como líder dos 9 quadrantes dos reportes deles. Quando a gente fala de Gartner, a gente é líder também em 5 quadrantes do Gartner. A gente também é considerado líder para segurança de endpoint moderno pelo MarketScape. Então a gente tem um posicionamento frente à nossa frente todo o mercado de liderança com relação à segurança. Uma vez que, como eu disse anteriormente, a gente tem uma plataforma que ela é integrada, que ela é nativa e que a gente consegue fazer uma cobertura muito ampla de segurança para todas as soluções. E aí aqui eu deixo meu contato, agradeço e vou passar a palavra para o Denis para entrar um pouco mais da perspectiva de produto e sobre ataques cibernéticos. Obrigada. Vamos lá, bom dia a todos, só para confirmar, estão me ouvindo bem, a todos e a todas? Sim, ouvo Sim? bem. Perfeito. Ouvindo Casa bem. cheia, casa cheia, mais de 80 pessoas, sou muito grato, meu nome é Denis Mello, sou arquiteto de soluções aqui para a Microsoft, eu vou falar um pouquinho de soluções, e antes de falar de soluções, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Ataques cibernéticos, né? A gente fala, espero que vocês estejam conseguindo ver a minha tela. Os ataques cibernéticos, né? Eles têm, muitas vezes eles começam com poucos cliques. Então aqui, só para retratar rapidamente, aqui eu tenho uma rápida máquina na qual eu estou fazendo uma pequena simulação com um arquivo de malware, que inclusive ele faz a parte de movimentação lateral. Às vezes as coisas começam de uma forma muito, muito rápida, né? Então, às vezes, com um pequeno clique, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela. Então, às vezes, com um pequeno clique, você vai lá e consegue fazer diversas coisas dentro de um determinado ambiente. Nesse meu caso aqui, essa máquina virtual ela está protegida com o Defender for Endpoints, que é a nossa solução
de proteção contra ameaças, o nosso EDR. Talvez alguns de vocês já tenham conseguido ver. Eu acho que ao longo da apresentação eu vou mostrar um pouco do resultado do que vocês acabaram de ver aqui, tá bom? Então, ele fez uma tentativa de desinstalação, de desabilitação de alguns serviços. É um malware que eu conseguiria fazer, além da desabilitação de alguns serviços, mais algumas outras coisas. Mas, geralmente, esses ataques eles começam de uma forma muito simples. Além disso, né, um outro ataque, para quem trabalha com máquina virtual, para quem tem mesmo servidores dentro de casa, a gente tem o panorama também, por exemplo, que eu vou mostrar daqui a pouco, de ataques de força bruta. Então, enquanto ele roda aqui, daqui a pouco eu mostro um resultado. Isso daqui é uma ferramenta muito utilizada, que é o Hydra. Então, como vocês podem ver, eu estou atacando aqui uma máquina virtual minha com mais de 1.000 senhas, até um momento em que ocorre uma eventual quebra. Mas aqui eu estou falando de 2 ataques relativamente básicos. Eu vou fechar aqui, tá? Eu estou falando de 2 ataques relativamente básicos, mas que eles são comuns porque eles se aproveitam de algumas vulnerabilidades ou de algumas configurações que geralmente não são feitas em ambientes em cloud. Então, o que eu vou passar aqui para vocês, pessoal, é um overview das nossas soluções, mostrar um pouco de como nós nos comportamos e o que a Microsoft tem para oferecer a vocês, tanto no cenário on-premise, isto é, vocês com as máquinas de vocês, máquinas físicas, servidores Windows, Linux, proteger os seus celulares, seja Android, seja macOS, proteger as suas bases de dados, ter o conhecimento de se eventualmente a sua própria infraestrutura está sendo atacada. Agora não? Agora alguém falou, escutei um pouco de eco, acho que já passou um pouco da sua infraestrutura, e também, se vocês movem para a nuvem ou tem um ambiente híbrido, nós vamos cobrir também com diversas soluções de segurança. Então, eu sou arquiteto aqui de soluções da Microsoft, trabalho junto com a Rejane, com a colega também, Andrea Serpelloni, que por motivos de saúde não pôde estar aqui conosco. Aqui um básico panorama, só complementando o que a Rejane já falou em termos de ameaças, né, em relação ao ano já 2021, quando nós tínhamos um aumento dos ataques cibernéticos devido à questão da pandemia, onde muitas empresas passaram a trabalhar em cenários híbridos ou começaram também a se mover para a nuvem devido às facilidades e benefícios que elas trazem, que a nuvem traz. Aqui nós tivemos já um aumento de 74%. E aqui eu mostrei para vocês rapidamente um ataque de força bruta, muito embora um ataque de password spray, ele costuma ser um pouco mais efetivo e mais silencioso, né? Para quem eventualmente não conhece, está nos assistindo aqui, um password spray é quando eu pego uma boa senha ou algumas boas senhas, e aí baseado num determinado domínio que é criado, então empresa A .com.br, empresa B.com.br, eu pego toda a população de usuários, então 100, 200, 500 usuários, e com apenas 1, 2 ou 3 boas senhas, eu testo toda aquela população. Aí você pode falar assim, poxa, Denis, mas com apenas uma boa senha, acontece o seguinte, se eu tenho uma boa senha, né, e aí eu não estou falando de uma senha básica. Essas senhas, elas muitas vezes são construídas especificamente para a perspectiva da empresa. Não é incomum você trabalhar numa empresa como numa empresa X, eu vou dar um exemplo aqui, uma empresa como a Microsoft, você ter ali uma senha Microsoft 123 ponto de exclamação. Por mais que absurdo que pareça, você pode ter isso sendo utilizado por algum usuário. Então eu utilizo uma boa senha e ataco com aquela senha uma grande população de usuários. Se dentro de uma população de 500, 800 pessoas, eu consigo comprometer uma conta e der, entre aspas, a sorte, embora eu não acredite em sorte, mas se eu der a sorte de que essa é um administrador global ou tem acesso a informações confidenciais ou algum tipo de administração, é o suficiente para causar um grande estrago. Então, só para mostrar a vocês a quantidade por minuto de ataques que ocorrem, complementando aquilo que a Gigiane falou. A gente não consegue nem contar o bater de asas de um beija-flor
quanto mais a quantidade de ataques de senha por minuto. Outro tipo de ataque que ocorre com muita frequência é de phishing. Esses ataques são muito especializados, focados em empresa. Você contrata profissionais especializados que vão procurar enganar os seus usuários e usuárias a fazer alguns pequenos cliques, de tal forma a conceder acesso ou fazer o comprometimento de uma estação de trabalho. E a partir disso, se não tiver controle de segurança, se não houver soluções, processo também, o que vai acontecer? Que vai acontecer que, na verdade, esse ambiente vai ser comprometido, vai ser solicitado muitas vezes um resgate, e nós vemos grandes empresas passando por isso. Se grandes empresas passam por isso, e às vezes tem que ceder aos atacantes, imagine pequenas e médias empresas que muitas vezes não fazem um investimento de forma tão sólida para os seus ambientes. A parte de ransomware, né? Então, um aumento na quantidade de ransomware e aquilo que é esperado de impacto financeiro pelo cybercrime. São mais de 6 bilhões de dólares anuais de impacto para o mercado como um todo. E aqui, a Microsoft, antes de eu começar a falar de soluções, vocês podem dar uma olhada, não são as únicas vertentes, mas nós somos líderes no quadrante do Gartner, que é utilizado como uma referência para o mercado, aqui em gerenciamento de acesso, na parte de arquivamento de informações, na parte de proteção de plataformas. Então, aqui eu estou falando de laptops, de estações de trabalho, de servidores, de dispositivos de celulares, e também a parte de gerenciamento unificado da plataforma. Então, vocês não precisam trabalhar com diversos fornecedores, como a Regiane estava comentando até agora, e sim, vocês podem trabalhar com a Microsoft para ser o seu parceiro nessa jornada de proteção e de prevenção também. Aqui é um outro quadrante que fala sobre a parte de CIEM. Eventualmente, vocês trabalham ou já ouviram falar de soluções como ArcSight, como Splunk, que está aqui colocado também para vocês, são soluções bem conhecidas, e desde outubro do ano passado, a Microsoft passou também a ser uma líder no quadrante de CIEM, com a solução chamada Sentinel, que eu vou falar daqui a pouco, e que vocês podem trabalhar independentemente de onde estejam as suas cargas de trabalho. Podem estar em Azure, podem estar em outras nuvens, você pode trabalhar também com a sua infraestrutura local, com o seu parque de máquinas, servidores, firewall, proxy, qualquer componente capaz de enviar logs é possível de ser monitorado e ser integrado com o Sentinel. Então, aqui, eu vou focar um pouco dentro dos diversos produtos que nós temos, a gente faz uma grande divisão dentro do portfólio de segurança da Microsoft. As nossas soluções estão divididas em gerenciamento de acesso e identidade, que é essa primeira parte. Fundamental falar disso daqui, porque quando a gente sai um pouco do ambiente on-premise e passa a trabalhar com qualquer ambiente em nuvem, então eu não estou me referindo apenas a Azure, nós passamos a trabalhar com o conceito de identidade, e a identidade ela precisa ser protegida, eu já vou falar de algumas formas. A parte de proteção a ameaças, isto é, de parar ataques e de também fazer automação, isto é, resposta a ataques, automação, bloqueios de ataques, bloqueios de IPs, automação, enfim, notificação de times de segurança, times de TI, times de infraestrutura. A parte de proteção de informação, que eu não vou dar tanta ênfase aqui, mas ela é muito importante, especialmente num mercado como o Brasil, que passa a ser mais regulado com a LGPD. Alguns de vocês devem trabalhar também com outras normas, ISO 27001, eventualmente PCI com a parte de cartões de crédito, HIPAA, que é a parte de proteção de dados referentes a pacientes ou entidades relacionadas à saúde. São várias as regulamentações. Nós precisamos proteger, descobrir essas informações e também proteger contra o vazamento dessas informações. Tudo isso aqui é coberto pelas nossas soluções de proteção da informação e, por fim, a parte de proteção de recursos que ficam na nuvem, independentemente da nuvem utilizada. Só para dar um pequeno overview, aqui são mais de 40 soluções, então aqui vocês têm uma pequena divisão para cada um desses grandes blocos que eu acabei de mencionar aqui, algumas das principais soluções. Interessante, a gente começa com coisa básica, né? Começamos com coisa básica porque é o fundamental. O básico
o básico bem feito ajuda a mitigar ou a impedir uma quantidade muito grande de ataques. O atacante sempre tende a fazer ataques mais básicos, explorando falhas de configuração, a falta de controles. E aqui vale a pena eu falar um pouco sobre MFA, né, que é o fator de autenticação multifator, que é muito ainda ignorada por muitos usuários, por muitas empresas, e que isso daqui facilita muito o trabalho do atacante, a parte de acesso condicional que eu vou falar daqui a pouco. Dentro de proteção de ameaças, toda essa sopa de letrinhas que vocês podem ver aqui do meu lado direito, então a parte de EDR, proteção a plataformas, a parte de gestão de vulnerabilidades, que é algo muito importante, dentre outros, CIEM, que eu acabei de falar, e a orquestração também de eventos, isto é, eu tenho os logs, eu envio os logs para a minha plataforma de CIEM, recebo. O que eu faço com isso? Eu preciso começar a orquestrar, eu preciso responder aos incidentes, que vão desde a notificação de equipes, através de mensagens texto, através de um ServiceNow, através de ferramentas de comunicação, até mesmo a execução de soluções de antivírus, bloqueio no seu firewall e assim por diante. Então, aqui é um breve panorama quando nós falamos das soluções. E só para finalizar aqui, a parte de proteção a dados, primeiro ponto fundamental, a parte de discovery, né, a descoberta de dados, aonde estão os dados, que dados são, como eles estão expostos, porque eu só consigo começar a proteger os dados, proteger informações que são geradas pelos dados, a partir do momento que eu sei aonde eles estão e como eles estão. Porque aí eu consigo classificar, dependendo da classificação, se aquela é uma informação confidencial, eu preciso restringir as informações, eu preciso restringir o acesso, eu preciso proteger, criptografar e assim por diante, e com base nisso eu começo a criar as minhas regras de prevenção à perda de dados, que é muito importante também. Dando continuidade, vou começar a falar aqui sobre algumas soluções, desde já eu me coloco à disposição. Nós não temos tanto tempo assim para cobrir com profundidade os assuntos, mas eu espero aqui que vocês fiquem interessados, e se vocês tiverem pergunta no final, eu vou agradecer bastante, isso daqui é muito importante. Eu espero não competir com o cafezinho que o Presley mencionou no início. Se vocês estiverem só interessados no café e não fazer pergunta, eu vou ficar um pouco chateado. Mas vamos lá. O Microsoft Entra nós temos diversas soluções. Dentro do Microsoft Entra, ele vai... e aí é uma sopa de letrinhas que talvez vocês não estejam acostumados. Dentro do Microsoft Entra, nós temos a inclusão de outras soluções que antes eram focadas de forma separada. Dentre elas, o Azure Active Directory, que é a nossa plataforma de gestão de identidades, mas nós temos algumas outras coisas, tá? Só para que vocês tenham ideia, a Microsoft ela é reconhecida como a melhor provedora de gerenciamento de identidades, segundo o Gartner. E vamos lá, quais são os componentes do Microsoft Entra? São 3 pontos principais, o Azure Active Directory. Então, vocês trabalham com Azure, necessariamente vocês vão ter o Azure Active Directory, que ele vai fazer a proteção dos usuários, das aplicações, das cargas de trabalho. Todo e qualquer recurso criado dentro do Azure, ele é gerenciado em maior ou menor instância através do Azure Active Directory. Não vou entrar aqui com profundidade, mas basicamente ele fornece. E aí você pode me perguntar, poxa, Denis, só com usuários, aplicações e cargas de trabalho? Eu trabalho também, a minha empresa trabalha com cenário B2C, então business, né, to consumer, negócio para os clientes. Eu faço integração ou eu preciso fazer integração ou conceder acesso para fornecedores, para entidades que estão no Facebook, no Google, outras plataformas. O Azure ele faz essa gestão também de aplicações, de acessos de entidades que estejam fora do Azure. Parte de gestão de permissionamento, gerenciamento de permissionamento, isso daqui é muito importante. O modelo de cloud, ele costuma dar muita facilidade para os administradores, para os profissionais, administradores e administradoras. Acontece que se você não tem um bom processo, e tudo que a gente fala aqui é fácil falar sobre tecnologia, mas nada do que eu estou falando aqui
é tão efetivo se vocês também não trabalharem com alguns processos, com procedimentos, porque senão é muita tecnologia. Se você não tiver uma forma de administrar e fazer com que essas coisas aconteçam, vocês não aproveitarão o máximo que as empresas, que as soluções podem dar. E gestão de permissionamento é muito importante, porque às vezes você começa a conceder acesso às aplicações, aos ambientes, não tem um processo tão efetivo e começa a perder a gestão. Vou dar um exemplo para vocês. Eu já vi ataques acontecendo por conta de que usuários que já não faziam mais parte do ambiente, não faziam mais parte da organização, ou eram funcionários ou funcionárias terceiras, essas pessoas já não tinham mais acesso, já tinham saído há mais de 2, 3 anos, só que o acesso continuava ali, um acesso de administração, um acesso a um banco de dados. Essa conta passou e ela foi comprometida, e a partir disso você começa a ter problemas relacionados a um incidente. Estou dando um exemplo aqui muito simples, mas não precisa ser um esquecimento de alguém que trabalha no ambiente de vocês. Pode ser uma pessoa, um funcionário ou funcionária, que possui mais acesso do que ela efetivamente necessita. Se ela deveria apenas fazer a administração de um banco de dados, mas ela também tem acesso a máquinas virtuais, tem acesso à administração do Office 365 ou de outras aplicações, outros recursos, isso pode se tornar um problema. Quanto maior o privilégio, maior a superfície de ataque a ser explorada dentro ou fora da empresa. E, por fim, a parte de Verified ID, que é você possibilitar, isso ainda no Brasil eu não vejo como muito forte, mas é uma forma de você fazer a validação de documentos, de certificados que são emitidos por outras organizações e ter uma interação respeitando a privacidade e fazendo, por exemplo, o ingresso, a contratação de pessoas com base em informações fidedignas. O Azure Active Directory, ele promove acesso seguro adaptativo baseado nos sinais que são fornecidos. Ele permite também uma forma muito rápida de ter acesso seguro aos ambientes, se feitas as devidas configurações, a parte de MFA, como eu falei agora há pouco, a parte de acesso condicional, que eu vou falar em alguns instantes, mas a parte de single sign-on. Isto é, vocês trabalham com N outras soluções em cloud. Vocês podem trabalhar com soluções de RH, uma solução como Salesforce, outras soluções. Vocês podem, através do Azure, fazer integração com single sign-on, são dezenas de milhares de aplicações já suportadas, então você basicamente utilizaria uma única credencial e através do single sign-on você consegue se autenticar em outras soluções, inclusive fazendo a parte de gestão de acesso através do Azure. Ao invés de você fazer a gestão de forma distribuída em cada um dos sistemas, com a integração você consegue conceder acesso a esses usuários em outras soluções externas com o devido privilégio, que é essa parte de gestão de identidade unificada, além da parte de governança, de você conceder autorização para os usuários para determinadas aplicações e dados existentes. Fato muito importante, volto a falar aqui sobre MFA, parece básico, mas sem MFA, aqui se abre uma janela muito grande para a invasão, porque o conceito de usuário e senha é um conceito já ultrapassado. As pessoas, infelizmente, reutilizam senhas, utilizam senhas consideradas fracas, e a gente não pode se esquecer também do seguinte, pessoal, há uma preocupação muito grande sempre na perspectiva de ataques de fora para dentro, então de atacantes, de hackers. A realidade aqui no Brasil, em alguns lugares aqui na América do Sul também é diferente. Então, eu trabalho hoje numa empresa de varejo, eu trabalho numa empresa farmacêutica. Existem atacantes que se infiltram nessas empresas, se passando por pessoas, por funcionários ou funcionárias, mas com o objetivo de capturar informações ou a parte de coação de funcionários e funcionárias. Não é incomum, e eu venho de um ambiente anterior à Microsoft tratando com fraudes, né, lidando com fraudes, e você tem pessoas que são coagidas, isto é, se oferece uma quantidade de dinheiro para alguém, pega seu contato no LinkedIn ou em alguma rede social, oferece uma quantidade de dinheiro, relativamente uma quantidade alta de dinheiro, pedindo por algumas credenciais, pedindo por acesso a sistemas, por cartões de crédito, por nomes,
a gente vê isso acontecendo. Várias informações do governo tiveram esse tipo de problema, por exemplo. E aí, se você não tem alguns controles de segurança efetivos, você permite com que uma outra pessoa, um atacante, acesse o seu ambiente. Então, a gente fala do cenário externo, mas muitas vezes o problema está dentro das organizações. Monitorar os usuários, monitorar os comportamentos e saber se, ainda que ocorra o compartilhamento de um usuário de uma senha, através do multifator de autenticação, através de acessos condicionais, você consegue impedir o acesso dessas pessoas ao seu ambiente. Então, aqui são algumas formas de se fazer implementação de MFA. A mais utilizada é através do autenticador que é instalado no telefone celular. Existem empresas que, por questões legais ou questões financeiras, não conseguem comprar uma quantidade grande de telefones celulares para os seus usuários e também não quer que eles utilizem os seus próprios telefones pessoais. E aí uma dica rapidamente a dar a vocês utilizam aqui uma chave de segurança FIDO2. Ela é conectada, essa FIDO2 é conectada, ela é a forma mais segura de acesso com multifator, é basicamente incorporada, inserida dentro do computador e vai permitir o acesso de forma muito segura, e esses tokens eles custam muito menos que um telefone celular. Mas aqui é só para dar uma opção, e o multifator de autenticação bem implementado previne mais de 99% dos ataques. Parte de acesso condicional, isso daqui é parte de um licenciamento que a gente tem dentro do Azure. Tá? O Azure se divide em Azure AD P1 e P2. Aqui, por exemplo, ele é baseado em sinais que são feitos a partir de quem está tentando se autenticar. Vou dar um exemplo a vocês. Se eu tenho o conhecimento de IPs da minha empresa, né, através de VPN, eu posso autorizar apenas o acesso dessas localidades, desses determinados IPs, e de ninguém mais. Isto significa que, num eventual compartilhamento de senha, né, dessas pessoas, elas não conseguiriam entrar fora desses IPs autorizados. Um exemplo básico, mas que é muito utilizado, especialmente em banco, por exemplo, que você tem esse tipo de controle. Custa-se muito pouco, e aí você tem outras possibilidades. Controlar por dispositivos autorizados. Então, se eu não tiver um dispositivo autorizado, registrado dentro do Azure AD, eu não vou conseguir ter acesso ao ambiente. Não importa se eu tiver o usuário, tiver senha, tiver MFA, basicamente você consegue bloquear. Então, aqui eu estou dando um rápido exemplo a vocês. Se vocês quiserem depois, dá para fazer demonstração. Vou falar agora a respeito de algumas soluções de componentes de infraestrutura para vocês que já trabalham com Firewall, já trabalham com AF, eventualmente DDoS. A Microsoft possui, dentro do seu ambiente, a possibilidade de vocês trabalharem tanto com Firewall, tá? O Azure Firewall, e aí vale uma observação. Denis, Microsoft, eu já trabalho com Checkpoint, eu já trabalho com Fortinet, eu gosto muito dessas soluções. Eu não tenho interesse em utilizar um Firewall da Azure, me desculpem. Nesse caso, vocês podem utilizar Palo Alto ou qualquer uma dessas outras soluções que estão mostradas aqui, e a quantidade é maior, dentro do nosso marketplace. Então, vocês podem trazer já suas licenças que já utilizam para o Azure Firewall, inclusive para o AF, passar para dentro do Azure e proteger a sua infraestrutura, os seus recursos, tanto dentro do Azure quanto on-premise. Então, vocês podem utilizar isso sem a necessidade de comprar um novo licenciamento. Então, todas essas que estão aqui, além de outras, já estão disponíveis no Marketplace. Então, você pode trazer a licença que você já utiliza dessas soluções que estão aqui para o seu ambiente. Tá bom? A parte de Azure Application Firewall, então aqui eu estou protegendo aplicações web, e a parte de Azure DDoS. Muito rapidamente aqui, algumas features: filtro por geolocalização, restrição por IP, filtro de parâmetros HTTP que são configuráveis, proteção contra as ameaças top 10 da OWASP, né? Então, as 10 principais vulnerabilidades da OWASP. Se você tiver uma aplicação web
dentro do seu ambiente, eventualmente não fez um penetration testing, não fez uma avaliação de código, que são outros componentes muito importantes, daria para falar horas aqui sobre isso, nós já temos proteção contra essas 10 top ameaças. Proteção contra bots, assim por diante, e a possibilidade de integração com Sentinel, geração de incidentes, para vocês eventualmente fazerem respostas, se tiverem times de segurança, ou red teams, blue teams, e quiserem fazer uma análise maior, vocês têm essa possibilidade também. Em termos do Azure Firewall, algumas coisas interessantes, como IPs públicos, que podem ser protegidos até 100 para cada um dos firewalls, a parte de filtro de dados outbound, inbound, né, de entrada e de saída, tem alta disponibilidade e alto escalamento, isto é, se eventualmente a sua infraestrutura aumentar, o Azure Firewall consegue fazer o aporte, ele consegue entender através de inteligência artificial que está ocorrendo um aumento tanto de recursos quanto de entrada e saída de dados e se escalar sem a necessidade de você ter uma pessoa que vai construir novas regras ou aumentar a capacidade de sizing do firewall. Esse tipo de preocupação não ocorre aqui e mais algumas outras questões que estão aqui. Eu tenho um cheque dela para entrar. Pessoal, eu estou escutando. Tem alguém com o microfone aberto. Obrigado, Wellington. Azure DDoS. Esse é o tipo de solução que a gente só costuma dar atenção quando ocorre um ataque de negação de serviços. Os ataques de negação de serviço, eles são facilmente contratados, existem boas ferramentas, inclusive que você não precisa pagar, o que você precisa é basicamente de algumas máquinas, ou você contrata aí um time que faz esse ataque distribuído, e o objetivo é tirar aplicações do ar a partir do momento que se faz o envio de diversos pacotes. A Azure possui esse tipo de solução que faz a proteção, tá bom? Nós já fizemos a mitigação de algum dos maiores ataques de todos os tempos no mundo. Então, aqui eu não vou entrar em maiores detalhes. A questão aqui é só mostrar a vocês que nós possuímos também uma solução de DDoS que pode ser contratada para proteger mais de 100 aplicações de uma vez só, se eventualmente vocês tiverem aplicações que precisam ser protegidas e cuja disponibilidade não pode ser diminuída ou parada por um ataque externo. Azure Sentinel, que é a nossa solução de CIEM, é um dos nossos, digamos, carros-chefe, porque ela tem possibilitado diversos clientes, diversos ambientes, e aqui trabalhando com a ProLinks, a gente tem a possibilidade de fazer a proteção, monitoração do ambiente que vocês possuem, dentro ou fora da nuvem, e responder às ameaças. Não é incomum você começar a implementar o Sentinel, através dos incidentes que são gerados, vocês terem a visibilidade de que tem muita coisa acontecendo dentro do ambiente de vocês e que, por uma falta de utilização de uma solução de monitoração de eventos e de incidentes, vocês não tinham sequer a noção de que estavam acontecendo infecções, tentativas de ataque de dentro para fora, de fora para dentro, e assim por diante. O Sentinel é uma solução que ela é construída na nuvem, mas ela trabalha basicamente com qualquer componente de infraestrutura. Então, se você tem um proxy, se você tem SAP, se você tem firewall, qualquer componente de infraestrutura que seja capaz de enviar logs, esses logs podem ser enviados aqui para o Sentinel e, a partir disso, trazer toda a parte de resposta a incidentes. Um ponto interessante aqui, dependendo do licenciamento de vocês, os dados de Office 365, SharePoint, OneDrive, correio eletrônico, parte disso daqui, os dados enviados, eles são gratuitos. Tem um limite, até 500 megabytes por usuário, se eu não me engano, mas eles são gratuitos e também vocês têm a visibilidade do que está acontecendo no ambiente de vocês. Não tem custos de infraestrutura, então você não paga por um appliance, não paga por uma máquina, você paga basicamente por aquilo que você consome, com a possibilidade também de você ter o billing, né, de você ter ali
o controle de custos baseado em reserva de capacidade, ou você pode colocar um limite no custo de ingestão de dados por mês, ou de um custo específico. Não quero gastar mais de R$ 500 de ingestão de dados por mês. Você pode colocar e ter a notificação sobre isso ou parar a ingestão de dados. Aqui, rapidamente, um diagrama de arquitetura que mostra as principais formas de conexão. Então, eu tenho, com máquinas Windows, Linux, existem agentes que se conectam diretamente nessas máquinas e passam a se comunicar com o Sentinel. Qualquer outro componente de infraestrutura, Checkpoint, Cisco, dentre outros, vocês podem fazer ou via Logstash ou através de um conector Ceph ou Syslog, e aí esse passa todos esses dados, eles são criptografados e vão até o Sentinel. Você também pode ter conexões através de APIs diretamente com soluções como F5, Barracuda, Symantec. Existem aqui já centenas de possibilidades, além de conectores customizados. Falarei agora um pouco do Defender for Endpoint, que é a parte de proteção de cargas de trabalho, né? Então, de workstations, de laptops. O Defender for Endpoint, como eu mencionei agora há pouco para vocês, é uma solução que faz a proteção em tempo real. Nós somos líderes na parte de segurança. Pessoal, já sei que o tempo já está ficando escasso, logo eu vou procurar terminar. E aqui ele é capaz de proteger tanto servidores endpoints Windows, macOS, a parte de dispositivos móveis, Android, iOS, desktop virtuais, e se vocês possuírem dispositivos de rede Cisco, Juniper, HP e Palo Alto, o Defender for Endpoint é capaz, através das máquinas, fazer um scan não intrusivo, né, nesses dispositivos para capturar as vulnerabilidades existentes. Aqui são 6 principais pilares do Defender for Endpoint, então a parte de gestão de vulnerabilidades, redução de superfície de ataque, proteção de próxima geração, a parte de EDR, remediação e auto-investigação, e a possibilidade também de falar com especialistas da Microsoft em um cenário no qual, eventualmente, vocês não tenham conhecimento e precisam de ajuda, é possível fazer o chat diretamente e eles podem acessar o ambiente de acordo com o permissionamento. Defender for Cloud, que ele trabalha na perspectiva de CSPM, então postura de segurança da informação e a proteção de cargas de trabalho. Então, do meu lado esquerdo, postura. Parte disso daqui é gratuito, inclusive vocês podem trazer o inventário, trazer servidores Windows, Linux, bancos de dados SQL que estão no seu ambiente on-premise, e através de um agente vocês conseguem ter a postura de segurança, quais são as configurações que precisam ser feitas, vulnerabilidades. E do meu lado direito é a parte de proteção. Esta sim é paga, porque você não vai apenas ter a postura, mas também a parte de proteção. Essa parte de proteção ela é paga. Vocês têm a possibilidade de conseguir assessment em termos de compliance para ISO 27001, para CIS 1.0, 2.0, para Azure, para AWS, para PCI, dentre outros. Se trabalharem com uma solução chamada Purview, que é a nossa solução de proteção de informação e descoberta de informações, vocês terão a visibilidade também de eventuais dados sensíveis que estão dentro de recursos ou que foram encaminhados para dentro de recursos. Aqui a categoria dos recursos em cloud que podem ser, que são monitorados, tá bom? Mas não limitados a esses, a gente tem aumentado desde servidores virtuais até soluções como Kubernetes, SQL, a parte de storage accounts, e também na camada de rede como Key Vault e DNS. Deixa eu passar um pouquinho aqui. A parte de gestão de vulnerabilidades, ele traz um componente de vulnerabilidade, seja da Microsoft, seja da Qualys, como vocês podem ver aqui embaixo, e vocês não pagam nada mais por isso. Então, alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar da solução da Qualys. Com a solução do Defender for Cloud do agente, ele já vai trazer o agente da Qualys, que vai fazer a parte de gestão de vulnerabilidades no ambiente de vocês. Proteção para SQL, dentro e fora do Azure, para essas soluções que vocês estão vendo aqui. Dentro da parte de Priva, e aí eu já vou finalizar a minha fala, o Priva, ele traz a questão
de se fazer os negócios de forma confiável. Então, aqui é possibilitar que vocês tenham ferramentas que possibilitem a descoberta de dados, proteção desses dados e evitar a exposição. Então, é vocês terem essa visibilidade de dentro para fora do que acontece, e aqui alguns dos principais cenários. A parte de gestão de riscos de vendors, notificações de perda de dados, né, de dados que são compartilhados ou que são vazados, a parte de se manter de forma segura dados pessoais, dados identificáveis das pessoas, e também responder às solicitações de usuários. Isso ocorre na GDPR, isso ocorre na LGPD também. Então, o que a gente tem dentro do Priva é a parte de gestão de acesso e identidade, a parte de proteção de informações, que eu já falei com Endpoint, Defender for Endpoint, com Sentinel, a parte de governança e proteção das informações e gestão de privacidade. Então, só para dar seguimento aqui, pessoal, aqui são algumas telas daquilo que é possível se obter dentro de gestão de privacidade, itens com informações pessoais, e tudo isso já integrado com a suíte do Office 365 e com outras fontes de informações que são configuradas também dentro do ambiente, com a parte de classificação de dados, aquilo que é público, aquilo que é confidencial, e assim por diante. Acho que era isso que eu gostaria de falar. Eu ia falar um pouco do Purview, mas devido aí ao tempo e também é importante ouvir o restante do pessoal, eu vou abrir o microfone e encerrar aqui a minha parte. Desculpem por correr agora um pouquinho no final, mas eu fico aí, eu agradeço pelo espaço, fico à disposição. Talvez a Regiane mostre um vídeo, se der tempo, a respeito do Copilot. Presley, Wellington, vou passar aí a palavra para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Denis. Para a gente seguir com a nossa apresentação, o nosso diretor Leonardo Fonseca vai apresentar como que nós temos ajudado os nossos clientes diante desses desafios, né, que você apresentou, Denis e a Rejane. Léo, por gentileza, faça a sua apresentação para depois nós vamos entrar no nosso painel. Pessoal, só reforçando, o link está no chat para vocês responderem o questionário e também colocar as suas perguntas para nós iniciarmos o painel logo à fala do Leonardo. Léo, muito obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado, Presley. Obrigado a Rejane, é o parceiro do Denis. Explicação aí espetacular, né? É muito assunto para pouco tempo, né, Denis? Mas que o mundo de segurança aí se torna muitos assuntos juntos, né? Então, próxima vez a gente faz uma de 6 horas, Leonardo. Aí dá para começar a falar da ponta do iceberg. Mas continue, por favor. Brincadeira. Bacana. Bom, mas deu para ver com o Denis aí o tanto que a Microsoft vem abraçando segurança. A visão de futuro da Microsoft casa muito com a da ProLinks, que é cada vez mais a gente aprofundar no conhecimento de segurança. A ProLinks está à disposição de todos vocês para pilotar essa Ferrari que a Microsoft apresentou. Vou tomar 2 minutinhos do tempo de vocês só para complementar a fala do Denis, no que a gente pode ajudar em questão de segurança e monitoramento de segurança. Compartilhar. Estão vendo minha tela, pessoal? Sim, vemos. Sim. Legal. Bom, a ProLinks hoje ela tem uma estrutura robusta de segurança. A gente começa aqui por um roadmap desde o Risk Assessment, né? Que é uma avaliação de segurança, onde a gente faz um pentest black, gray ou white. Muito indicado que após um pentest haja um reteste, né, do pentest. Por que o reteste? Porque a partir das saídas do pentest, a gente elabora algumas recomendações, onde o reteste vai certificar que as recomendações foram aplicadas. Também, não obstante, como disse aí também o Denis, na parte de governança, que é super importante para questões de auditoria e até manter toda essa gestão de governança, é uma avaliação organizacional com base na ISO 27001
e com base em syscontrol, para a gente entender a maturidade de cada cliente. E, não obstante, também a avaliação de ambiente físico, né, que faz parte de uma avaliação de segurança e avaliação de riscos de segurança. Bom, ProLinx também tem o MDR, né, Management Detect and Response, ou seja, detecção e resposta a incidentes de segurança. Então, a gente monitora desde a hypervisor, como VMware, Hyper-V, Citrix, servidores, né, os SOs mais comuns aí, Microsoft Linux, monitoramento de segurança dentro do 365, também temos um SOC aqui preparado para detectar qualquer malware que apareça, seja no SharePoint, seja na parte de e-mail, complementando aí toda a parte que o Denis mostrou de privacidade, do Priva ou do Purview, enfim. Endpoint, como disse o Denis também, tem uma parte importante aí que a Microsoft ela passa a ser um player muito importante na área de endpoint, né? Agora, com o Microsoft Defender for Endpoints, é tido como o melhor antivírus em questão de detecção e resposta. Ativos de rede, né, suítes e tudo mais. CloudTrail, do AWS, Azure, principalmente. O Firewall, o WAF, né? Então, a gente tem um monitoramento de todos os ativos de TI, fazendo correlação através de um CIEM. Temos também aí uma parte específica que é monitoramento e gestão de segurança, né? Em um WAF, seja o WAF proprietário ou o WAF da Azure, Firewalls, Microsoft Azure, 365 Data Center On-Premise, que a gente monitora também através de agentes de segurança, e Endpoint Antivírus. Esses são serviços de Management Security and Services. Então, são produtos específicos, verticais para cada produto, que a gente gerencia a segurança e garante a atualização e tudo mais. E para manter toda essa estrutura aqui ponta a ponta, a gente também tem um projeto de governança, onde a gente apoia os clientes aí, um projeto de mais médio e longo prazo, e manter a governança em syscontrol, ISO 27 e o CSF NIST. Para completar, a gente tem o Red Team, que é o time ofensivo, e o Blue Team, que é o time defensivo de toda essa estrutura de monitoramento e gestão de segurança, gestão e governança de segurança. Bom, meu tempo é curtinho, não é grande igual o do Denis. Eu passo a palavra aí para o Presley. Agradeço novamente a todos pela presença. Presley. Obrigado, Léo. Pessoal, vamos dar início agora ao nosso momento do painel para a gente discutir aqui sobre assuntos que nós discutimos. Bom, temos algumas perguntas aqui. Uma do Jacques Roberto, lá do Hospital Felício Roxo. Meu nome é Jacques e gostaria de saber como a Microsoft atua em instituições com ambientes heterogêneos com diversas tecnologias de diversos fabricantes. Fique à vontade, Léo, Denis, Rejane, para responder. A Microsoft Quantas horas? Vai lá, Oi, Denis, pode ir, Rejane. Não, pode ir primeiro. Pode ir. Essa é uma. Obrigado pela pergunta. Daria para falar uns bons minutos aqui, mas qual que é a ideia, né? Quando a gente trabalha com diversos ambientes, né, ou diversas tecnologias, o CIEM é uma solução que ela não olha para o tipo de tecnologia. Então, a gente começa por aí. Uma sugestão, inclusive, Jackson, é trabalhar com a perspectiva de monitorar essas outras tecnologias. Tem como nós consolidarmos essas tecnologias com soluções nossas, mas eu penso que a sua pergunta está mais direcionada a eu tenho a minha tecnologia, ou eu tenho o meu ambiente já com diversas tecnologias, não vou mudar, como é que eu trabalho com essas? Várias das nossas soluções são compatíveis com outras tecnologias, então esse é um primeiro ponto, especialmente quando a gente fala da camada de sistema operacional. Se a gente não falar de aplicações que estão em sistemas operacionais ou que não estão na nuvem, não são aplicações baseadas em web, se essas aplicações
ou soluções são passíveis de envio de logs, você começa a ter a monitoração desses ambientes independentemente da tecnologia e começar a construir casos de uso de segurança e também da parte operacional. Falei aqui rapidamente. Se ficou alguma coisa pendente depois, pode mandar, eu vou ler aqui o chat. Espero ter respondido a sua pergunta. Obrigado, Denis. Mais duas do Jax aqui para a gente emendar, porque temos outras. A Microsoft tem ferramentas para cofre de senha e gestão de identidades? E tem outra pergunta do Denis, do Jax, se a Microsoft tem treinamentos gratuitos para soluções de segurança e cloud. Gostei bastante da pergunta. Jackson, temos sim. Nós temos uma solução que se chama Key Vault, onde basicamente você pode colocar não só usuários, senhas, mas você pode colocar segredos certificados, de tal forma que você, por exemplo, utilize, vamos supor, um cenário muito comum quando se faz desenvolvimento web é de você colocar usuário e senha como string em um arquivo ou dentro do código-fonte. Ao invés de você fazer isso, você coloca essas informações dentro do Key Vault, você autoriza a sua aplicação para ter acesso a esse Key Vault, a esse cofre de chaves, digamos assim, e aí ele vai fazer toda essa gestão. A criptografia é altíssima, você consegue fazer a parte também de proteção das informações, de ser monitorado e também só de autorizar não só pessoas, mas também quais são as aplicações que podem utilizar aquele determinado segredo. Com relação à parte de gestão de identidades, nós temos sim, o Azure Active Directory, que faz basicamente tudo isso. Ele fala os principais protocolos modernos, o OAuth, por exemplo, dentre outros. E aí você consegue fazer integração de soluções utilizando o Azure Active Directory, que é um derivado ali do Priva, que eu mostrei rapidamente para vocês, e nessa vertente nós somos um dos líderes também, segundo o Gartner. Agora, Obrigado. sobre parte de treinamento, eu posso colaborar aqui. Eu vou deixar um link para vocês. A gente tem algumas sessões que a gente chama de Virtual Training Days, que são gratuitas para os nossos clientes. São sessões live de soluções Microsoft. Eu vou deixar o link aqui para vocês. O calendário é vivo, então tem sempre sessão nova vindo, sessões específicas de segurança, sessões específicas de Azure, sessões conectadas com produtividade, Modern Work. Eu vou deixar o link aqui para que todos tenham acesso. É só se aplicar, se registrar e que vocês podem assistir a sessão. Obrigado. Bom, tem mais 3 perguntas aqui. Como a ProLinks, através do Azure, pode ajudar as empresas a reduzir custos de infraestrutura de TI e otimizar seus investimentos em tecnologia? Isso é para o Léo. Bom, a Azure já é uma nuvem aí que reduz custo ano a ano. É bom frisar isso, conforme os hardwares vão evoluindo, né? O consumo dentro da Azure ele vai já otimizando. Então, isso é verdade. Uma VM do ano passado, esse ano ela já é mais barata, né? Se considerar o mesmo hardware. A ProLinks ela tem um serviço específico dentro da Azure, que é uma análise de relatório de billing, de contas, otimização de infraestrutura. Por exemplo, se um servidor está sendo utilizado menos processador, menos memória, é analisado através de ferramentas dentro da própria Azure, mas com intervenção de analista, né? Alguns análises, ainda o Copilot ainda deve chegar lá para fazer análises bem firmes em questão de IA, de otimização de custo. Isso já vem evoluindo de um tempo para cá, mas ainda é necessário um olho humano, um olho bem com profundidade no custo do mês a mês de cada cliente, onde a gente faz algumas sugestões de melhoria, né? Isso pode casar desde uma diminuição de VM, né? Uma otimização, por exemplo, para aplicações web, aplicar um CDN dentro da aplicação para reduzir custo de throughput, por exemplo. Enfim, temos várias alternativas. Mas o importante frisar é
relatórios mensais com intervenção humana para fazer essa análise bem feita, e todos os meses são entregues esses relatórios com oportunidade de melhoria de custo. Beleza, obrigado. Mais 3 perguntas, pessoal, para a gente finalizar. Como o Azure lida com a interoperabilidade e integração com sistemas existentes de uma empresa ao migrar para a nuvem? Ixi, essa é outras daquelas perguntas que dariam um bom tempo, mas vamos lá. Disponibilidade. Na verdade, a Azure está distribuída por regiões em vários locais do planeta. De forma padrão, os recursos Azure estão disponíveis em mais de 99,9999, se eu não me engano, por cento, é mais do que 99,99, certamente do tempo. Então, esse é um primeiro ponto. E aí você pode, e dependendo do seu negócio, começar a construir também redundância de máquinas virtuais, de recursos, etc., entre regiões. Então, nós estamos aqui, só aqui no Brasil, nós temos 2 regiões, temos uma aqui em São Paulo, uma mais recentemente no Rio de Janeiro, que operam com alta disponibilidade. Inclusive, essas informações, elas são públicas, sobre disponibilidade e também toda a parte de certificações de mercado também. Então, assim, os data centers da Microsoft são dos mais modernos, se não mais moderno que existe, tá bom? Então, disponibilidade, felizmente, não é nunca é um problema aqui para nós. Com relação à segunda parte da pergunta, tem a ver com integração. Só me corrija, Presley, por gentileza. Sim, sim. Eu gostaria de entender um pouquinho mais do que do que integração, porque assim a gente pode falar de integrações de sistemas, eu posso falar sobre APIs, depende, se possível falar um pouquinho mais do que seria esse tipo de integração, eu agradeceria, tá? Porque é um conceito bem amplo. Beleza. Aqui só está aqui a integração com sistemas existentes de uma empresa. Mas ok. Se você me permite, Presley, sistemas de empresas. Bom, só o Azure Active Directory, que eu falei que é a parte de gestão de identidade single sign-on, por exemplo, nós temos suportes a mais de 10 mil soluções. Então, especialmente se essas soluções falarem via API, falarem através de protocolos modernos, essa integração ela pode ocorrer dentro do Azure AD, de tal forma que, por exemplo, eu não preciso fazer a gestão distribuída dessas aplicações. Eu crio usuários ou identidades dentro do Azure AD e eu passo a controlar a identidade faz dentro desses ambientes através de uma parte única. Single sign-on, que foi outro ponto que eu comentei na apresentação. É possível fazer single sign-on utilizando o Azure Active Directory também, por exemplo. E aí, a parte de integração com Sentinel, né? Eu também quero monitorar eventos desses sistemas. Assim, as possibilidades são muitas. Ótimo. Nossa penúltima pergunta é um tema bem relevante, né? É sobre a inteligência artificial. Qual o tipo de licenciamento, né? E qual que é a previsão para liberar o Copilot for Security no Azure? Deixa eu pegar essa pergunta aqui. Então, hoje a informação que a gente está neste momento numa versão ainda de teste. Então, são poucos clientes no mundo que estão usando Copilot numa versão de trial ainda. A gente acabou de anunciar no build ontem que a gente está expandindo o trial. Isso significa que logo em breve a gente pode ter essa solução disponível, né, para todos os clientes. O que a gente tem hoje, pensando como requisito básico, esse cliente já tem que estar usando um Azure AD, ele já tem que estar com requisito de nuvem já configurado, porque o que acontece com esse tipo de tecnologia é que ele captura as informações, os dados dos nossos sistemas internos, né, dos dados do cliente para prover as informações. Pensando em licenciamento especificamente, conectado direto com o Modern Workplace, né, o mundo de Office 365, a gente tem o licenciamento básico mínimo, que é um Microsoft 365 E3 ou E5, e também ele pode ser disponível para
para as SKUs que são voltadas para as pequenas e médias, que é o Business Premium e o Business Standard. Essa é a informação que a gente tem no momento. Podem ter mais pré-requisitos técnicos, a gente não tem todo o detalhamento ainda e a gente vai compartilhando à medida que a gente tiver. Então, esse licenciamento mínimo é o que a gente tem a visibilidade agora. O que a gente indica para os nossos clientes é: já fiquem prontos para o AI. Embora ele não esteja disponível ainda para compra e consumo de uma forma mais livre, a gente sabe que tem esses pré-requisitos para que vocês se preparem, que ao momento que ele estiver pronto, vocês consigam usar todo o poder dessa solução. Legal. Apareceu uma última pergunta aqui, a do Alisson, antes de eu fazer a que eu tinha separado. Bom, boa tarde. Ontem tivemos uma queda no DevOps e no Repos durante o dia nos servidores do Brasil. Há como replicar a disponibilidade até que DevOps/Repos para não cair? Excelente pergunta, Alisson. Eu vi isso daqui, eu vi essa queda, eu tive a informação dessa queda, muito embora DevOps não seja não seja o meu forte, mas assim, tem sim. Eu não saberia te passar agora, em termos de configuração, como fazer, mas tem como você fazer a replicação, sim. No entanto, Alisson, a impressão que eu tenho é que essa queda que ocorreu ontem, ela foi uma queda um pouco, eu não sei se ela foi localizada no Brasil. Eu acho que ela foi um pouquinho além. E aí o meu receio é falar assim: Alisson, dá. Mas o que acontece? Você teria uma replicação, por exemplo, nos Estados Unidos, e aí essa queda também ocorreu nos Estados Unidos. Então, mesmo que estivesse replicado, e você, em tese, ter aumentado a disponibilidade, não seria o suficiente. Eu só não posso te dar essa certeza porque eu não sei qual que foi o quanto essa queda afetou. Eu não sei se só foi Brasil ou se foi em escala maior. Se foi apenas em escala Brasil, você conseguiria, através da replicação, ter essa disponibilidade. Muito obrigado. Bom, vamos para a última pergunta antes do nosso sorteio. Essa aqui direcionada para o Leonardo. Léo, quais são as opções de suporte técnico a ProLinux tem disponível para as empresas que adotam o Azure? Bom, são 2 modelos, pessoal. Um modelo tradicional, onde a gente faz o Network Operation Center, monitoramento completo da infraestrutura, como eu disse, sobre o billing, né? Cuidar da otimização de custo e suporte a qualquer incidente que ocorra dessa infraestrutura. Então, esse é o suporte básico. Para a gente falar de um suporte mais avançado em segurança, que é o tema, né? A gente tem toda essa gestão de NOC, suporte a incidente, gestão do ambiente, monitoramento do ambiente. Com o SOC, a gente acopla o CIEM, né? E aí a gente pode ter projetos aí abordando o Sentinel, né? Que o Denis deu uma explicação superficial sobre o CIEM Sentinel, mas o importante é a gente ter nesse SOC o preditivo, né? Antecipar qualquer problema, que se houver algum problema, que a gente, né, tenha a informação antes de ocorrer um grave incidente. Então, temos 2 formas, uma que é mais gestão e monitoramento, e billing, de gestão de monitoramento e contabilização, otimização de custo, e a outra com o nosso SOC cuidando da infraestrutura 24/7. Legal, Léo, muito obrigado. Pessoal, agora os próximos passos serão, estou trazendo aqui em linha a Betânia Dias, que é da área de sucesso do cliente da ProLinks, responsável por fazer esse sorteio online aí. De antemão, agradeço a todos que preencheram. Bom, depois do sorteio, eu quero passar a palavra para todo mundo, né? Aos nossos co-apresentadores, Leonardo, Denis e Regiane, para fazer as suas considerações. Betânia, por gentileza, assuma a apresentação, compartilhe a tela. Estamos aqui todos ansiosos para ver quem vai ser o sorteado, para a gente tomar um café na empresa com eles, né? Vou estar lá presente, eu quero tomar esse café e estrear essa cafeteira, né? Tecnologia e café faz todo sentido, né? Ando junto. Muito obrigado. Betânia, por gentileza. Boa tarde, pessoal. Vou compartilhar minha tela e a gente vai descobrir quem é que vai tomar café na cafeteira nova.
Palestrante vale, Presleyson? Porque aí eu quero ver como vai ser ir de São Paulo para Minas, hein? Eu tô de olho, hein? Vale, vale. Nossa logística aqui é igual a Microsoft, onipresente. Gostei da resposta. Só que eu tá sorteando aí, coloquei no chat um artigo legal sobre o Copilot. É bom todos nós de TI aí mapear o que vai acontecer com o Copilot dentro da Microsoft, né? Tá vindo muita coisa legal, tanto na área de 365, ou seja, em todo o ambiente Microsoft, né? Copilot para a gente é uma família cross, assim, né? Ele toca em todas as nossas soluções. Então, a gente está bastante animado com esses últimos lançamentos. Eu ia até passar para vocês um vídeo muito rápido sobre Copilot para a segurança, como ficaria. Eu vou colocar o link do vídeo aqui. É um vídeo de 3 minutos, para que vocês vejam como que a gente está vislumbrando um futuro em que a vida para mapeamento e gerenciamento e até produtividade nossa vai ser diferente com o uso desse nosso assessor, nesse nosso copiloto, né? Eu vou deixar aqui com vocês também esse link. O Betânia preparando. Compartilha, Betânia, por gentileza. Ela não está aparecendo. Betânia, se você quiser, nesse meio tempo, eu vou rodando esse vídeo de 3 minutos aqui de Copilot para segurança, enquanto você faz o ajuste do sorteio. O que você acha? Pode sim. Interessante. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu coloquei a legenda. O vídeo está em inglês, mas tem uma legenda em português para todos, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Já vem minha tela? Sim. Sim. Regiane, só tá sem som. Na hora que você compartilhar, você tem que falar que tem que compartilhar o som também. Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Deixa eu compartilhar de novo aqui, então, peraí. Compartilhando a tela, deixa eu pegar os settings. Vamos ver. Não ainda? Não, né? Não. Compartilha de novo. Na hora que você compartilhar, lá em cima vai ter, incluir o áudio do computador. Eu coloquei. Deixa eu ver É. aqui, peraí. If you've ever worked in a security operations center, you know it can feel like mayhem. More open browser tabs than you can count, alerts and incidents popping up all the time. Security Copilot is different. It helps you simplify and focus. At the center is the prompt bar. Prompts allow you to ask a natural language question like, what are all the incidents in my enterprise? You can ask for a summary of a vulnerability, or you can feed in files, URLs, or code snippets and ask for information about them. You can also ask for information about incidents or alerts from your other security tools. What you input here stays within your control. Your data is your data. Your prompts and the responses they generate are all saved. Core to Security Copilot is an immutable audit trail so that an organization can always go back into the investigation to understand exactly what data went in and what came out. This is because transparency has been designed in from the very start. Security Copilot uses AI to generate a response to the prompt, using what it finds externally and internally to your organization.
Here we can see a short summary of a vulnerability, and we can see where this information was sourced from. You can edit the prompt if you want to correct or adjust the response. And if you find something that's useful to your team, you can pin it to the pin board. Your pin board holds the responses as you work through an investigation. And the pin board dynamically updates. You can share your findings, export them, and collaborate on them with others. Now, Security Copilot doesn't always get everything right. Here, it has generated a reference to Windows 9, which doesn't exist. AI-generated content can make mistakes. So we've made it easy for you to decide when you want to share feedback with us so we can make Copilot even better. You can indicate whether the response was incorrect, unclear, or maybe incomplete. Prompts can be collected into something called a prompt book, essentially a set of steps or automations that either I or a person on my team has developed. So I don't have a reversing background. By reversing, I mean dissecting malicious code to understand what it does. One of my coworkers asked Security Copilot to reverse engineer a script, and it did it. They saved that prompt to a prompt book, and now I can use it. In this example, it reverse engineered a malicious PowerShell script, explaining what it did step by step in a way that pretty much anyone could understand. When I saw that Security Copilot could do something like this, it felt like a game-changing moment in our industry. With Security Copilot, you can do in minutes what used to take all day. Chega a ser surpreendente, né? É incrível o poder da tecnologia. Opa, deixa eu parar. Incrível a velocidade disso tudo, né? O Copilot começou a ser falado no final do ano passado, né? E acho que uma parte importante para a gente falar, esse modelo de security, ele foi com base no modelo GPT, no ChatGPT-4, mais todos os modelos de cibersegurança construídos pela Microsoft. Então, aqui, a gente sempre vai priorizar que os dados dos clientes são dados dos clientes, tem toda a revisão de conformidade e privacidade com base nos requisitos da Microsoft. Então, chega a ser uma solução ultra segura, diferente de qualquer outra plataforma que você vai diretamente na web fazer o acesso. E agora acho que é a melhor hora aqui, hein? Bora, obrigado. Bora lá, Betânia. Bora. Compartilhar minha tela de novo. Agora vai, hein? Paulo Roberto da Silva Júnior. Tá aí, Paulo? Paulo? Será que já saiu? Ele falou no chat que tá assim. Oba! Convida a gente que a gente vai tomar um café, viu? Paulo, eu vou entrar em contato com você, viu? Pra gente já combinar a entrega da cafeteira. Legal. Parabéns, Paulo. Agora eu vou passar a palavra para as considerações finais. Por gentileza, vou passar para os nossos convidados. Primeiro a Rejane, depois o Denis e finalizando o Leonardo. Pessoal, por favor, fique à vontade para fazer suas considerações. De antemão, eu agradeço a todos pela presença, pelos prestígio. A Microsoft chancelando aqui esse evento da ProLinks, né, trazendo todas as inovações que ao longo desse evento vocês tiveram a oportunidade de ver quanto a Microsoft está preocupada no que diz respeito a ajudar as empresas nessa jornada, a adoção à cloud e principalmente com segurança da informação. E o ponto mais importante e relevante que eu quero destacar é que dá para vocês ver como ela está se posicionada, né, no mercado e o tão quanto ela investe cada vez mais através das suas pesquisas e desenvolvimento. Por gentileza, Rejane, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite à Microsoft. É muito importante é muito gratificante estar aqui com vocês para compartilhar tudo que a gente tem pensado e visto de tecnologia, o que a gente deslumbra como futuro e como as nossas soluções podem ajudar vocês, clientes, a se protegerem, né, e se modernizarem também num mundo que está tão rápido, né, que as coisas acontecem de uma forma tão rápida como que a tecnologia pode ajudar vocês. E mais do que isso, é importante ter uma parceria com a ProLinks, para que a gente garanta essa entrega de qualidade. Acho que a gente tem uma solução ótima, e se a gente não tem um parceiro com a ProLinks, executando na ponta e garantindo que os nossos clientes tenham a melhor experiência com a solução, de nada vale. Então, essa parceria para a gente é muito importante também, e agradeço a ProLinks aqui o convite e a parceria com a Microsoft. Obrigado, Denis.
Opa, Presley, Leonardo, muito obrigado. Primeiramente, muito obrigado pela parceria. Nós já temos nos falados aí há algumas semanas e eu agradeço pela oportunidade. Com os nossos parceiros, não conhecia tanto Presley, depois viu o quanto ele é comprometido, preocupado, e é como a Regiane disse, nós precisamos de parceria para seguir adiante. Aqui foi uma visão bem de alto nível a respeito das nossas soluções. Eu tinha uns laboratórios prontos para serem mostrados, mas o tempo não permitiu, mas eu espero que nós tenhamos instigado vocês a saber que nós conseguimos atender diversos públicos, diversos tipos de ambiente. Então, nós trabalhamos desde pequenas empresas com soluções de segurança até empresas de grande porte, né? Trabalhamos aí com as principais empresas do mundo e eu fico assim à disposição para responder algumas eventuais perguntas. Eu gostei muito que o pessoal participou, mas o mais importante de tudo é passar um pouco do nosso conhecimento e daria para falar horas. Muito obrigado pela parceria e pela oportunidade. Bom, obrigado, Denis, obrigado, Regiane, obrigado à Microsoft aí, que é o nosso principal parceiro e parceiro mesmo, que nos ajuda, né? Parceria tem que ser assim. E, bom, nos colocar à disposição em todo esse aparato de segurança que foi apresentado. Estamos aí também, assim como a Microsoft, um investimento focado em segurança. Nós também estamos dessa forma. E, bom, até a próxima. Obrigado. Até. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até logo. Obrigado.